Você sabia que pode transformar parte do seu imposto de renda em um gesto de cidadania e solidariedade e transformação social? Durante o período de entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física, contribuintes que optam pelo modelo completo da declaração têm uma oportunidade única: destinar até 6% do imposto devido a projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. E tudo isso sem custo adicional. Funciona assim: ao preencher sua declaração, o próprio programa da Receita Federal calcula o valor que pode ser destinado. Com apenas alguns cliques, você escolhe o fundo municipal, estadual, nacional e emite um DARF, uma guia, com o valor correspondente. Você precisa pagar esse DARF até o fim do prazo de entrega da declaração, mas este valor será abatido do seu imposto a pagar. Ou ainda, se você tem direito à restituição, será acrescentado ao valor a receber e corrigido. É simples, é seguro, é transparente. Mais do que isso, é um ato de compromisso com o futuro da nossa sociedade. Esses recursos vão diretamente para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, FIA, e para os fundos dos direitos da pessoa idosa, que financiam projetos, todos sérios e fiscalizados, voltados à educação, saúde, proteção social, acolhimento e inclusão. Infelizmente, menos de 4% dos brasileiros que podem destinar fazem esse gesto. Isso significa que milhões de reais que poderiam ser aplicados em sua própria cidade acabam indo direto para os cofres da União. Você pode mudar essa realidade. Converse com o seu contador, informe-se e, ao fazer sua declaração, não deixe essa escolha passar em branco. Parte do seu imposto pode ser um instrumento de mudança e você não vai gastar nenhum centavo a mais por isso. Faça a sua parte, transforme o seu imposto em solidariedade. Destine, declare, participe. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho. Olá, sejam bem-vindos à TV CRC Paraná. Sou Rosângela Bueno de Godoy, empresária contábil, e é com muita alegria estar com vocês aqui nesta live. O tema de hoje é criação de valor, ética e compliance. Nesta aula, nós vamos explorar as estratégias poderosíssimas para transformar a governança em vantagem competitiva, garantindo, assim, uma gestão mais eficiente, segura e lucrativa. Aprenda, a converter boas práticas em resultados tangíveis, construindo organizações mais transparentes, resilientes e preparadas para o futuro. Para abordar este assunto hoje, nós vamos receber Everson Breda Carlin. O Everson Breda Carlin, ele é contador, possui MBA em Administração Estratégica Avançada, especialista em avaliação de empresas e em projetos de reorganização societária, autor de diversos livros na área contábil. Também é auditor independente, perito e presidente do CRC Paraná na gestão 2024 e 2026. Presidente Everson, seja muito bem-vindo. A palavra é sua.
Muito obrigado, Rosângela. É um prazer estar com vocês aqui nesse espaço que o CRC tem, né? A casa da gente, a casa do contador, da contadora, né? A casa da contabilidade, vamos assim dizer. E a ideia de trazer esse tema aqui, vejam, tem tudo a ver com contabilidade, que é o nosso dia a dia aí, né? E eu estou trazendo um pouco da prática do dia a dia que nós temos na atuação profissional. No meu caso, eu trabalho muito com avaliação de empresas, avaliação de riscos, o compliance faz parte, mas a gente está acostumado a ver a contabilidade com finança, com os números, com o balanço, que sim, é o principal, é dali que nasce tudo, né? Mas tem muita coisa por trás disso que agrega valor, né? Aliás, aqueles números estão lá, às vezes, muito bem direcionados, onde demonstra uma lucratividade, um valor maior das organizações, né? Mas porque justamente elas aplicam essas práticas no dia a dia das suas operações. Então a ideia é trazer esse tema que é diferente, bacana, que acho que vai agregar bastante para nós do mundo da contabilidade, né? Então, criação de valor, ética e compliance, né? Então, vamos lá, então. Tá bom. E você também, Rosângela, esteja à vontade, Rosângela, por gentileza, de também interagir quando achar necessário, tal, nos tópicos aí, tá bom? Obrigada. Ou no final, se achar também, consegue fazer um fechamento bacana desse tema, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Então, ok, né? A ideia aqui é trazer um pouco o objetivo, aí, como foi comentado aí, né? E esse tema visa trazer esse foco da ética, do compliance também. E a auditoria tem tudo a ver com isso, né? Porque a auditoria também é a avaliação de risco junto com o compliance, né? E como tudo isso acaba, vamos assim dizer, afunilando para a criação de valor, fortalecendo mais a governança, né, nas organizações. Muito que bem. Os tópicos que vamos abordar aqui, eu já vou passar, tá, já na listinha aqui, né? A gente procura buscar aqui como é que as ações têm sucesso, a governança corporativa, os fatores que agregam valor, as ferramentas que são utilizadas para avaliação, né, dessa criação de valor também. Hoje nós temos que discutir um pouquinho essa responsabilidade socioambiental, que capitaliza valor para as organizações, com as regras de compliance, né, focar um pouquinho mais nelas também, e finalmente fechar aí o tema aí com essa criação de valor junto com a ética nas empresas, né. Eu sempre gosto de trazer aí, na abertura das minhas palestras, das lives que eu participo, uma reflexão de pessoas que faz a diferença no mundo dos negócios, né? Quando eu digo mundo dos negócios, finanças, que é onde a contabilidade tem mais valor, né? Afinal de contas, nós gerimos, além de pessoas, além de gestão, além de organizações, nós gerimos finanças, aí, vamos assim dizer, né? Acho que é o foco principal da contabilidade, né? Avaliação de patrimônio, avaliação da posição que ela se encontra. Então está aqui, né? Uma frase do Warren Buffett, o maior investidor do mundo globalizado hoje, né? Ele não tem uma empresa só, ele participa em investimento em N organizações, né? Bolsa de valores, etc. Olha a frase dele. Por algum motivo, as pessoas se baseiam nos preços e não nos valores, né? Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Muito bem, né? Mas vamos assim dizer, o que essa frase significa para nós aí no dia a dia das organizações? Muito bem. Entender bem que preço, né, é o custo monetário, não é isso? É aquela quantia em dinheiro que você paga para se adquirir alguma coisa, não é isso? Isto é preço. E já analisando bem essa frase, o que é valor? Valor é aquilo que você consegue receber, não é isso? Então tem uma distinção muito grande entre preço e valor, embora essas duas palavras possam parecer que significam a mesma coisa e não significam. Muito bem. Então, seguindo aqui, né? O que tem a ser a criação? O que é a criação de valor no meio empresarial? Eu queria trazer aqui alguns fatores de sucesso das organizações aí, né? E listar aqui esses fatores que ajudam as organizações a ficarem cada vez melhor e, consequentemente, praticar regras mais claras para o mercado, agregando o valor que nós estamos buscando aqui. Então, eu vou discutir esses tópicos aqui, né? Mas vamos lá, né? Toda organização deveria ter um plano de sucessão organizacional e societário. Queria até separar, depois vamos ver aqui. Quando você fala em sucessão, ela não é só familiar, né? É muito importante que o mundo empresarial entenda que a empresa não vive só da família ou dos detentores do capital da organização, né? Nós temos uma sucessão da operação também, que às vezes é muito mais importante até do que a própria sucessão familiar, né? Uma governança corporativa, eu vou discutir um pouquinho a importância que tem hoje uma holding familiar para a segregação de negócios, né? Esse acordo de cotistas, acionistas, basicamente a qualidade que nós temos que ter de informações hoje, não é isso? Essa criação de valor com o planejamento estratégico das empresas, volto a citar aqui a própria responsabilidade socioambiental, né?
E a atitude ética e as regras de compliance para mitigar riscos, né? É onde você agrega valor. Muito bem? Então está aqui mais ou menos os tópicos, né? 7 itens que eu pretendo discorrer desse tema aí, trazendo um pouco da experiência que a gente tem no dia a dia do trabalho, né, profissional, e que a gente acaba atuando. E compartilhar um pouquinho com quem está participando desse evento hoje. Muito bem. Eu traria aqui o seguinte, um pouco do sucesso das organizações, né? Eu diria que liderança é algo que nós precisamos, talvez, cultuar mais das organizações aí, né? Para que nós venhamos a ter esse sucesso, essa eficiência na operação. E o papel de um líder é justamente se posicionar nessa liderança e criar novos líderes aí, né? Não adianta as organizações ficarem na mão de líderes que não conseguem repassar esse conhecimento, esse aprendizado, essa transição desse conhecimento tão necessário nas organizações. Por isso que temos empresas que duram séculos, vamos assim dizer, e justamente um dos fatores de sucesso que tem aí é você conseguir manter líderes que repassem conhecimento, né? E, consequentemente, também, né, todas as empresas de sucesso, para que consigam criar esse valor, seguem uma cartilha de gestão em termos de eficiência, com princípios éticos bem enraizados e boas práticas e compliance. O que eu estou colocando nessa tela aqui, eu diria aí, eu tenho experiência de mercado, vamos assim dizer, e do chão de fábrica, vamos colocar. Então, isso é o dia a dia mesmo que a gente encontra no mercado. É uma separação das empresas que conseguem esse sucesso das outras que não. Então, eu gostaria muito de deixar claro que o que estou colocando nesse slide para essa abertura de tratar de sucesso são fatores que interferem e que fazem a diferença mesmo, né? Criação da liderança, dessa cultura, respirar essa cultura organizacional, mas principalmente seguir as boas práticas de governança e de compliance. Muito bem. E aqui eu coloquei a vocês aí, né? O mundo mudou radicalmente mesmo, né? Mas eu queria explicar uma coisa, nós mudamos tanto, nós estamos hoje aí em um mundo, eu chamaria assim, entre aspas, cibernético, não é isso? Onde tudo acontece, todas as coisas acontecem em segundos, mas os princípios fundamentais do empreendedorismo permanecem os mesmos. Eu queria trazer essa consciência para todo mundo me acompanhar aqui agora, que nós vivemos em um mundo tão dinâmico, né? Mas nos esquecemos de buscar lá atrás, mas quais seriam os princípios fundamentais do empreendedorismo? São os mesmos de hoje, né? E olha essa frase famosíssima aqui, do Thomas Jefferson, né? Muito conhecido. Eu acredito muito na sorte e descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Aqui é uma frase interessante, né? Gosto muito dela. O pessoal que não consegue nada sem trabalho, tá? E sem foco. Não existe isso aí, de a gente imaginar que as coisas acontecem por acaso, pelo destino. Talvez na vida da pessoa até venha a ser. No mundo empresarial não é assim. O mundo empresarial precisa de muito foco. Então, eu vou trazer aqui para vocês o seguinte, aqui, ó. Quais são esses princípios fundamentais do empreendedorismo que sempre alicerçaram nos negócios? Ontem, anteontem, hoje e para o futuro, para sempre vão ser. Vamos lá, né? Você tem capital, qualquer negócio precisa de recurso para poder operar, isso é fato. Tecnologia, que o que é tecnologia? É a maneira de se fazer bem feito algo, então isso sempre existiu, e o trabalho junto disso. Então, esses 3 fatores aí é que fazem com que o mundo empresarial, o mundo do empreendedorismo venha a dar certo. Se capital, tecnologia e trabalho estiverem em sintonia, com certeza as organizações que venham a valorizar isso, né, que venham a conseguir ter sinergia com esses 3 fatores, vão alcançar esse sucesso que eu estou comentando com vocês aqui agora. Muito bem. Seguindo um pouquinho mais, né, eu explico um pouquinho aqui até, né, fonte aqui, ó, uma definição de como esses fatores interagem. Eu trouxe, inclusive, aqui uma fonte de pesquisa muito bacana aí, né, de Mozart, da dimensão humana do desenvolvimento socioeconômico sustentável, né, essa fonte que eu fui buscar. O capital aprimora e aumenta a produtividade do trabalho e da renda. Para quê? Para se atingir os objetivos socioeconômicos das organizações. Quais são esses objetivos socioeconômicos, né? Geração de resultado nos seus negócios, não é isso? Com isso você consegue gerar renda e atingir não só o objetivo de sócio, não só o objetivo de colaboradores, mas da sociedade como um todo. Ou dos famosos
famosos stakeholders hoje, não é isso? Nós chamamos hoje todos os interessados em resultado das organizações de stakeholders, não é isso? E aqui eu volto a trazer de volta, para nós gravarmos muito bem, né? Esses fatores que sempre moveram o mundo dos negócios. Capital, tecnologia e trabalho. Muito bem. E esse plano de sucesso organizacional, por que ele é tão importante aí, né? Vamos lá. Há uma frase do Steve Jobs aí, muito bacana, que eu adoro. Concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Pessoal, isso é o princípio do líder. O líder tem que enxergar isso. Não perca tempo com aquilo que não precisa. Para você, que é o líder, que organiza os processos, né? Que quer ver a empresa no topo do sucesso aí. Preocupe-se com aquilo que é importante. Aquilo que não for importante, arranje um plano de você poder delegar. E tem aqui essa frase que eu falei a vocês que adoro, né? Muito bem. Seguindo isso, então, no mundo dos negócios, né? As empresas necessitam do quê? De tudo que se pode, lucro, resultado, etc. Mas o sonho de qualquer empreendedor, quando ele cria um negócio, é perpetuar a marca e manter esse logo por um longo tempo, né? Mas entendendo o seguinte, com esse seguinte princípio aqui, né? Ninguém é insubstituível. E isso eu digo a vocês, eu sempre uso essa frase aí nas palestras que eu dou, dentro do CRC também, né? Ninguém faz nada sozinho, gente. Para que as coisas venham a dar certo, você precisa de uma equipe competente e focada, né? E aqui eu estou colocando, né? Essa premissa de que ninguém é insubstituível, ela só se consegue ser atingida quando você tem um plano de carreira aliado a um plano de sucessão empresarial, não é isso? E isso que visa garantir essa continuidade operacional das empresas, né? E o correto mesmo é você criar um plano de sucessão profissional, né? Em paralelo com esse plano de carreira. Muito bem. Aqui, insisto, né? O sucesso vem do coletivo, a frase que eu sempre uso, ninguém faz nada sozinho. Ok. Mais uma frase bacana aqui, gente. Eu estou trazendo frases de pessoas que são ícones e que, se você for procurar e pesquisar, fizeram a diferença, né? Vamos assim dizer, nesse mundo globalizado nosso, né? E aqui está uma frase aí do Abraham Lincoln. A maior habilidade de um líder, qual é? É desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Que maravilhosa essa frase, né? Eu compartilho com ela. Eu já tenho uma experiência muito bacana, vamos assim dizer, da minha carreira profissional, onde já vim da iniciativa privada, fui vice-presidente de grandes organizações, fui professor universitário, de curso de mestrado, e etc. E finalmente criei a empresa que eu trabalho hoje há mais de 30 anos, que é o Grupo ZHC. Então, eu convivi com isso, né? De você promover líderes, vamos assim dizer, né? E repassar conhecimento. Essa frase aqui eu acho extraordinária, a maneira de você poder interpretar como é que você repassa conhecimento. E essa prova disso, né, essa frase que coloquei aqui do Abraham Lincoln, de você poder criar essas habilidades nas pessoas comuns. Não é isso? Que bacana isso. Muito bem. Seguindo isso, nessa sucessão empresarial, que é um dos fatores-chave para o sucesso das organizações, né, um bom plano de sucessão torna-se crucial para garantir o quê? A perenidade dos negócios, de aumentar a expectativa de vida de uma organização, não é isso? A sucessão não pode ter por finalidade apenas o quê? Transferir propriedade das ações, né? Mas sim também a adaptar, vamos assim dizer, mudanças dessa cultura organizacional ao longo do tempo, né? A empresa tem que se sintonizar nesses tempos que ela vive, não é isso? E aí você tem que compreender esses processos da organização. Para isso, para você analisar aí como é que funciona muito bem essa sucessão, essa adaptação à cultura organizacional, vamos assim dizer, e separação dos elementos que tocam qualquer organização, existe aí o famoso modelo dos 3 círculos. Se alguém nunca ouviu falar, pesquise, vai ver atrás, é muito bacana, mas esse modelo dos 3 círculos aí, em gestão das organizações, né, em governança corporativa, esse modelo visa você separar as atribuições mesmo de cada papel, não é isso? Então está aqui. Quais são as áreas que envolvem uma empresa familiar? Está aqui, né? Família, é onde nasce, né, estão todos os integrantes, o negócio propriamente dito, a operação, e a propriedade para quem pertence essa operação.
Aí nós tratamos de sucessão empresarial no meio familiar. Notem, quando eu falo empresa familiar, aqui é muito importante entender que eu estou falando das empresas como um todo, né? Eu estou falando hoje do mundo do empreendedorismo. Todo grande negócio, se você for pesquisar, iniciou sendo familiar. As maiores empresas do mundo, vou dar um exemplo típico aqui, o Walmart. O Walmart, que é a maior empresa em faturamento do mundo, não em valor, né? Pegar lá Google, Apple, etc. Eu estou falando em tamanho da empresa, o Walmart ainda é a maior empresa do mundo em faturamento, ela ainda é tocada profissionalmente hoje com participação dos sócios fundadores, herdeiros no caso, né? Por que chegaram lá? Porque tiveram um bom plano de sucessão familiar e empresarial. Mas, enfim, destaco aqui esse fator aqui, esses fatores, né, que envolvem o modelo dos 3 círculos, não é isso? Família, negócio e propriedade. Muito bem. Vamos entender um pouquinho mais, né? Como é que podemos tratar esses 3 círculos aí, né? Que é essa ferramenta que é utilizada para avaliar, analisar, né? Essas atribuições de cada parte, né? Então, representa esse grupo família, onde é o seguinte, nesse modelo, né? Os proprietários, os sócios acionistas, posicionam no círculo superior, os membros da família ocupam o círculo da esquerda, enquanto que os funcionários da empresa situam no círculo à direita, separando aqui atribuições da operação, não é isso? Então está aqui, né? Deixa eu analisar aqui os sócios, a família e o próprio negócio. Muito bem. Continuando ainda nesse planejamento sucessório organizacional, né? Nós temos o seguinte aqui, né? Esse planejamento sucessório, ele, como é que consegue ser elaborado e como é que consegue ter eficiência? Ele tem que ter aí um bom período de maturação, né? Que eu entendo aí que é um prazo médio a longo prazo, onde os proprietários aí, que detêm o controle da companhia, que estejam em plena capacidade de poder tomar decisões, planejam isso aí. O que eu quero dizer com isso para vocês, né? Eu quero dizer que a sucessão de uma empresa familiar, ela é voltada para a continuidade dos negócios e não representa necessariamente o fim da carreira do fundador. Muito pelo contrário, representa a continuidade dele. Grandes companhias que têm problemas, vamos assim dizer, hoje, inclusive financeiros e operacionais, nasceram com problemas familiares e, infelizmente, não se organizaram para isso. Eu vou fazer uma alusão a vocês aqui, o que eu quero dizer. As organizações têm que se situar e se planejar. Se vai continuar negócios, se vai repassar a gestão, se vai realmente dar oportunidade para líderes, ou se vai até se preparar, já que não tem sucessão, para que possa resolver a sua operação, negociar a empresa no mercado, sempre tem um time, vamos assim dizer, entre aspas, né? O mundo empresarial vive de time. E esse time tem que ser muito bem analisado ao momento que as empresas se encontram. Eu quero trazer um exemplo aqui de um Boeing que ele levanta voo da pista, ele mais ou menos atinge uma velocidade de cruzeiro por um período, e assim são as empresas. Tem empresas que levantaram o voo do aeroporto bem seguro, alcançaram um voo de cruzeiro bem bacana, e nesse momento que deveriam se organizar de vez, que o fundador, que a família, que os líderes deviam ver, puxa, vamos fazer um bom plano aqui agora para essa empresa ficar perene, para que ela possa se perpetuar, ou que possamos repassar no mercado essa organização, ou podemos fazer com que agregue mais valor e até vender bem, já que não temos sucessão, é nesse momento de velocidade de cruzeiro. O que acontece? Muitas vezes o comodismo faz para o negócio estar bem, a empresa ser boa, né? Com que os negócios indo bem, não se tome decisão de tratar seriamente dos próximos passos de um bom planejamento sucessório societário. E aí, de repente, esse Boeing está indo bem e estoura uma turbina. Opa, o avião vai dar uma chacoalhada, ainda continua a ficar alto, né? Um olha para o outro, não, mas a coisa está bem aqui, né? Nós temos uma turbina ainda, não é isso? Estamos uma boa de cruzeiro aqui. Vamos avaliar aqui para frente, a gente pode repensar em um planejamento sucessório, está tempo. Ok, passado um tempinho, quem sabe talvez a outra turbina também venha a falhar. E na hora que esse avião, que esse Boeing, que estava muito bem, começa a procurar um aeroporto para que possa aterrissar bem, muitas vezes não consegue encontrar, né? Então essa é a alusão que eu trago para que faça uma análise, ok? E aqui, ó, uma frase também do Warren Buffett, olha que bacana isso aqui, ó. Quero dar aos meus filhos, né, bastante dinheiro para que possam fazer o que quiserem
mas não dinheiro o bastante para que não façam nada. Isso aqui, gente, é uma visão muito espetacular de empresa familiar, de fundadores que têm visão de empresa de mercado. Eu costumo separar, né, as organizações em dois blocos. Pela experiência que eu tenho de mercado, já tenho uma belíssima experiência aí na atuação desse mercado nesse setor. Nós temos empresas excelentes que são ou empresas de dono e empresas excelentes que são empresas de mercado. Qual a diferença? Infelizmente, a empresa de dono talvez não venha encontrar aquele aeroporto seguro para pousar sua aeronave, enquanto que a empresa de mercado vai conseguir, basicamente, sempre estar nesse voo de cruzeiro e atingir ou alcançar bons aeroportos para pousar sua aeronave. Ok, gente? Muito bem. Vamos dar sequência aqui, né? Já que eu trouxe um exemplo aqui do Warren Buffett, trazer mais um exemplozinho de planejamento sucessório de alguém que todos nós conhecemos, que é o Bill Gates. Bill Gates, foi agora recentemente, esse ano aqui, tá? Bill Gates choca ao revelar que filhos ficarão com menos de 1% de sua riqueza quando ele morrer. Olha aqui, aqui está toda a reportagem que veio, né? Essa reportagem aí, ela veio do G1, do Sistema Globo, né? De acordo com a Forbes, o fundador da Microsoft possui atualmente um patrimônio líquido na ordem de mais de 100 bilhões de dólares, né? Assim, 1% desse valor representaria mais de $1 bilhão. Então, os filhos estariam muito bem. Mas a frase principal que eu trazer dele é o seguinte: ele entende o seguinte, a empresa não é uma dinastia. Então, eu não estou pedindo que administre, ele não quer dar esse peso para os filhos que vão decidir, né? Eu quero dar a eles a chance de terem seus próprios rendimentos e sucesso, de serem importantes e não ofuscados pela incrível sorte e fortuna que eu tive. Então, muito bacana para vocês verem aqui, trouxe dois exemplozinhos de figuras importantíssimas no meio empresarial, né, que tem essa visão da sucessão dos negócios. E seguindo um pouquinho aqui também, né, já que eu tinha até falado do Walmart, né, olha que interessante aqui, pessoal, tá? Os Waltons, né, que são os donos do Walmart, que é a maior empresa do mundo em faturamento, estão no topo do ranking dos bilionários, né? São a família mais rica dos Estados Unidos, graças à sua participação do Walmart, o maior varejista do mundo. E estima-se ainda que 45% das ações da empresa estejam nas mãos da família e o restante já tomaram o cuidado de fazer esse planejamento sucessório nos negócios, né? Não é isso? O fundador, né, faleceu em 1992, o Sam Walton, uma referência, né? Eu estudo muito isso aí, não é o caso aqui hoje para essa nossa live, mas uma das organizações que eu mais adoro pesquisar e entender o sucesso que tiveram aí é o Walmart, né? Então, principalmente nós conhecemos o Walmart aqui do Brasil, mas eu diria assim, quem teve a oportunidade de entrar na rede Walmart nos Estados Unidos vai entender o que eu estou dizendo, de excelência que é essa organização. Tá? Ok. Aqui um pouquinho mais, né? Aqui estou colocando um pouco da redação aqui, né? Que o próprio sucessor, né? O Rob Walton atuou como presidente por mais de 2 décadas e continua no conselho até hoje, tá? Ao lado do atual presidente, que é seu genro e tal. Né? Mas voltem a frisar, essa é uma empresa de mercado. Muito bem. Falamos um pouquinho de sucessão, da sua importância, e essa governança corporativa, né? O que podemos falar de governança corporativa para nós que vivemos no mundo das finanças, né? Nós que somos eminentemente contadores, consequentemente, temos uma visão muito cética do que vem a ser o mundo das finanças, não é isso? E muito correta, obviamente. Vamos lá, né? Governança corporativa. Na verdade, se formos pegar a definição do que é a governança corporativa, né? É o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas, monitoradas, né? Por esses elementos aí, né, que são o Conselho de Administração, diretoria, a auditoria independente e o Conselho Fiscal. Os principais elementos estariam aqui, não é isso? E a ideia da governança corporativa é criar essas boas práticas, mas o foco principal da governança é óbvio que é família, é óbvio que é organização, gestão, tá, mas o principal é agregar valor para manter o quê? A longevidade e sustentabilidade das organizações, né? Por isso que temos governança das organizações. E as que têm continuam conseguindo se perpetuar no mercado. Muito bem. Seguindo, então, aqui um pouquinho mais de governança, eu vou trazer os princípios básicos que norteiam um bom código de governança corporativa, né? Quais são, né? Basicamente, vamos assim dizer, nós estamos falando de 4 pilares aí, né?
Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, não é isso? E aqui um pouquinho da explicação de cada um. Pessoal, transparência hoje em dia é um fator-chave de sucesso. As organizações que são mais transparentes conseguem mais sucesso em tudo que vocês possam imaginar. É uma questão de relação com o mercado. Aquela marca, né, que tem essa transparência, ela quase que dispensa muita explicação. E fica muito mais fácil se apresentar ao mercado, ao mundo financeiro, aos negócios, aos stakeholders como um todo, vamos colocar assim, né? Equidade. Equidade, na verdade, é entender quem são os interessados por essa organização, para que tenhamos essa prestação de contas, essa transparência, não é isso? Prestação de contas embaixo é uma necessidade. O que significa prestar contas? Você presta as contas para necessidades aí, né? Você presta conta para sócios, porque o sócio do capital investido, você presta conta para os colaboradores, porque os colaboradores se dedicam a deixar essa organização cada vez melhor, você presta conta para a sociedade, porque essa sociedade se envolve com essa empresa como um todo, ou comprando, ou vendendo, ou negociando ações na bolsa, e etc., né? E principalmente o que significa responsabilidade corporativa. É uma visão bem ampla, vamos assim dizer, do contexto que envolve todo mundo que atua nessa organização. Todo mundo tem que ter a consciência da sua responsabilidade, onde ela inicia e até onde ela vai. Como é que ela interage com todos os departamentos de uma organização. É isso. Seguindo ainda, os pilares que norteiam essa governança corporativa são muitos, né? Vamos colocar aqui, né? São sócios para a propriedade das suas ações ou cotas, conselho de administração, assim, dependendo do porte, é claro que tem que ter. Às vezes, empresas muito pequenas não conseguem ter um conselho de administração, talvez formal, mas a lógica de um conselho de administração, eu diria a vocês aí, toda a organização deveria ter, independente do seu tamanho. Você pode criar um conselho, inclusive, pequeno, envolvendo um pouco da família e um pouco dos gestores, e dá certo também, né? Gestão, que são princípios básicos, assim dizer. Pessoal, um fator muito importante hoje é a auditoria independente. Por que você tem uma auditoria independente? E até além da auditoria independente, já volto um pouquinho no conselho de administração, mas a auditoria independente, ela é uma fiscalização, vamos assim dizer, das ações de governança, feito por terceiros alheios à organização. Por isso que é o nome independente. Você contrata um terceiro para fazer. Então, a opinião que vem de um auditor independente, e esse é o nosso mundo contábil, né? Uma das minhas especialidades é auditoria independente. Eu diria a vocês aí a credibilidade que dá você ter um relatório, o nosso antigo parecer, a respeito das demonstrações que são oferecidas para essa transparência na sociedade. Voltando um pouquinho só ao conselho de administração, também é interessante ter elementos de fora. Agregam demais. Terceiros, né, que não sejam, vamos assim dizer, interessados direto na organização, que não seja sócio ou colaborador. Eu sempre reputo que é muito interessante você ter alguém de fora dando opinião na organização também. E no final lá, né, é claro que nós temos aí o compliance, vamos assim dizer, que é essa análise de conflito de interesses, relações e condutas, etc. Então, ali está aí o compliance. Então, os pilares da governança estão aqui. Muito bem. E por que fala-se tanto em holding familiar hoje, né? Holding familiar, eu diria aí, é um elemento muito importante para a separação dos negócios. Então, eu diria, além de uma proteção patrimonial um pouquinho mais afinada, que funciona também, mas é uma maneira de você segregar um pouco e deixar as empresas um pouquinho mais profissionais. É óbvio que aqui também depende de porte e tamanho, né, gente? Não, tem que entender tudo, todas as empresas têm o seu momento, tá? Mas vamos lá. Um pouquinho de holding familiar, né? Muitos empresários acabam optando pela holding nos grupos empresariais para gerir seus negócios. Mas, na verdade, né, ela tem muito mais benefícios aí, tá? Consolida patrimônio, cria um pouquinho mais de proteção. Dependendo da situação, você pode até redução de impostos também, tem que analisar com muito carinho isso aí também. E, claro, que simplifica todo o processo de sucessão. Quando você cria uma holding familiar também, alguma maneira de você preparar a sucessão já é dada, um primeiro passo, vamos assim dizer, né? As coisas ficam um pouquinho mais fáceis. Na sequência da holding familiar ainda, né? Quando colocamos lá as suas funções, um dos princípios é salvaguardar o interesse dos sócios, claro, né? Dos negócios empresariais, né? Em razão do quê? Da fragilidade que o mundo dos negócios acaba trazendo para a pessoa física quando ela acaba sendo a sócia direta das organizações, né? Então, esse sócio busca, vamos assim dizer,
melhorar essa gestão, né, de riscos, criando esses mecanismos de proteção legal do patrimônio. Tá? E no final, aí, essa holding familiar acaba ajudando a controlar esse patrimônio e os negócios das sociedades. Deixa um pouquinho mais profissional, sim. Um dos fatores também que melhora a sucessão, como eu comentei com vocês. Então, o assunto sempre está, vamos assim dizer, na moda, né? E, de certa forma, aí, as organizações se questionam sempre se fazem holding ou não. Eu diria assim, é uma das nossas especialidades, onde eu atuo também, mas a holding familiar tem que ter um pouco do tamanho, vamos assim dizer, para que as empresas possam criar esse mecanismo, né? E acordo de acionistas ou de cotistas, né? Tanto faz, não é isso? Na verdade, o acordo de acionistas ou de cotistas, ele se aplica, eu estou até colocando aqui, que é do de cotistas, claro, se aplica às SAs, né? Mas seus conceitos são totalmente aplicados no caso de empresas limitadas, olha, até menciono aqui. Ou seja, né? Os acordos, na verdade, não se figuram muito o estatuto social, porque o estatuto social, ele rege a empresa como um todo, né? O estatuto social das organizações. Já o acordo de acionistas, ele foca nos interesses dos sócios, não é isso? Isso agrega bastante? Sim. Esse acordo de acionistas, justamente por regular essas relações societárias, se distinguindo do estatuto social, né, elas ajudam no sentido de fazer com que, independente, vamos assim dizer, de qualquer situação que eu venha a ter de conflito entre algum membro da sociedade, a operação da sociedade não é prejudicada, né? O seu estatuto salvaguarda com que ela continue funcionando da mesma maneira, independentemente de termos ou não conflitos entre sócios, acionistas ou cotistas. Então, eu diria assim que sim, isso aqui é um item que todas as organizações deveriam ter, independente do seu porte, mesmo as pequenas, tá? Até porque eu coloquei que se aplica não só para a SA, como limitada também, né? Muito bem. Falamos lá, né, de uma série de fatores que agregam, de governança, não é isso? Da sucessão empresarial. E essa transparência e uso das informações contábeis, que importância tem para nós no dia a dia empresarial? Toda a importância, tá? Então, ó, primeiro, qual que é a lógica da contabilidade, né? A lógica dela é o seguinte, ela registra esses dados, então ela se torna, vamos assim dizer, a fonte de dados confiáveis no mundo dos negócios, né? Por meio dela que se define uma série de resultados e desempenhos. Mas o objetivo principal da contabilidade qual é? Promover a transparência entre chamados stakeholders, né? Fornecendo o quê? Fornecendo condições de que essas partes interessadas possam avaliar a situação econômica e financeira da empresa para fornecer o quê? Dados para analisar a análise como um todo, né? Principalmente para analisar o futuro das organizações, visando essa perenidade, né? Essa sucessão. Até, inclusive, aqui listei no cantinho aqui, que vem a ser esses stakeholders, né? Hoje tudo é em inglês, a gente tem que se acostumar um pouquinho a viver no mundo dos negócios, né? Com essa teoria aí, vamos assim dizer, de que o inglês é importante e até porque é uma língua universal, mas aqui o que é o stakeholders, né? Esse conjunto de interessados, né? Eu estou falando de sócio, clientes, próprio governo, os empregados, fornecedores, né? Eu estou falando dos líderes, eu estou falando aí da comunidade como um todo, da sociedade, enfim, olhe quantos elementos são interessados nessa transparência das informações contábeis que eu estou comentando com vocês aqui agora. Muito bem. Nessa sequência, né, comentando um pouquinho do que você ganha com isso aí, né? Esse processo tem o objetivo de fornecer o quê? Esse disclosure, né, que é a abertura de informações, dentro das práticas das regras de compliance, dessas empresas que são consideradas transparentes por adotarem regras de compliance, transparência, né? Transparência é aquilo que você pode ver tudo, vamos assim dizer, trazem mesmo esse respeito maior do mercado, da situação econômica e financeira das organizações aí, e fortalece principalmente, né, a confiança de investidores e parceiros da empresa como um todo. Então, diria, essas práticas de compliance aliado à transparência é a base para que você consiga realmente fazer com que essa empresa venha atingir esse sucesso que nós todos buscamos no mundo dos negócios. Continuando com transparência ainda, né? Até eu trouxe aqui, né? Ok, mas então qual o significado de transparência, né? Ó, transparência nos remete a alguma coisa a ver com luz, né? Com passagem de luz, ou seja, algo que podemos ver, sem mistérios ou nada que fique opaco. No sentido figurado,
o termo é amplamente utilizado para fazer alusão à característica de uma pessoa ou de uma organização que não oculta informações, demonstra que nada tem para esconder. Então, isso é muito bacana entender o significado da transparência no mundo empresarial, né? Fiz questão de trazer isso para ficar muito claro. E um sentido mais amplo também, né? Falando agora de contabilidade, ela tem essa missão de fornecer dados confiáveis, né? Consequentemente, né, é justamente por isso que a palavra transparência tem ganhado cada vez mais destaque no universo contábil. Seguindo um pouquinho aí a respeito dessa transparência, diria a vocês o seguinte, né? O objetivo de ter transparente com esses usos de informações é uma postura ética de um processo de gestão, né? Tem tudo a ver com ética. A simples definição e compreensão do termo transparência não se torna suficiente, claro, para nós deixarmos isso institucionalizado, né? Esse conceito no padrão, ele tem que ser mais enraizado, não é isso? As empresas, as organizações precisam inserir essas práticas em suas políticas e processos operacionais, de forma com que a transparência se reflita de fato na condução dos negócios. O que eu quero dizer com isso? Não adianta só discurso, né? Olha, eu quero ser transparente. Você precisa ter prática para isso, ok, gente? Muito bem. Passamos uma série de fatores, né? E esses fatores que agregam valor nas organizações, né? O que agrega valor no mundo dos negócios aí, tá? Então, a criação de valor trouxe algo bacana de novo aqui, né? Do Roosevelt, também foi um dos presidentes americanos. Olha que bacana essa frase dele, gente, né? Faça o que você pode, com o que você tem, aonde você estiver. Resumidamente, está dizendo, se mexa, né? Não fique parado, não é isso? Então, você pode ter até limitações, mas não fique parado por causa de suas limitações. Então, vamos ver como é que se cria um valor, né? Em sua essência, a criação de valor refere-se ao processo de aumentar o valor de um produto, serviço ou empresa, né? Como um todo. Ou seja, por meio de inovação, de eficiência e de outros meios. Não é isso? Muito bem. Mas em razão do dinamismo, eu falei a vocês que vivemos hoje no mundo cibernético, né? Nós temos muita rapidez no mundo dos negócios, né? E o que nos trouxe isso foi a globalização, não é isso? Então, torna-se muito necessário o quê? A obtenção de informações sobre esse grau de riqueza que as empresas possuem, né? E que podem gerar para os seus acionistas. E aí nós temos uma série de indicadores aí, né? Então, com o objetivo de indicar essa riqueza, foram criados muitos indicadores de desempenho aí. Vamos relatar alguns, né? Talvez os mais importantes aí. Então, os principais é o EVA, também uma sigla, né? Que se pegarmos aí em inglês, que é o Economic Value Added, ou seja, o que se agregou de valor econômico nos negócios, e ele mede a criação, né? Que foi gerada pela empresa. E também temos o MVA, né? O MVA, o MVA, que é o Market Value Added, que fornece informações sobre o valor de mercado das organizações. Isso aqui nós conseguimos, então, separar as organizações aí, vamos assim dizer, em 4 grandes blocos, né? Isso é fonte de estudo, isso aqui faz parte de um livro meu, né? Eu estou trazendo aqui, isso aqui é extraído do meu livro, Criando Valor nas Organizações, da editora Juruá. No meu livro eu exploro bastante, ponto a ponto, isso, né? Mas vamos assim dizer, como é que as organizações conseguem se situar para agregar valor? Bom, primeiro, ela tem que separar os principais blocos que envolvem uma operação, vamos assim dizer, né? Então, você tem o quê? Você tem mercado, você tem a performance, você tem recurso para isso e essa transparência que é tanto importante hoje no mundo dos negócios. Então, vamos separar um pouquinho todos esses fatores, né? Então, aqui, ó, como eu falei, mercado. Medição de mercado. Direcionador aí de extrema importância, né? E deve ser sempre monitorado. Eu tenho que saber aonde estou, por quê? Porque o mercado é a alma da empresa. Então, em termos de crescimento do negócio e as oportunidades de inovação, etc. Ali eu coloco ali mercado, produto, que tenha que ser competitivo, que possa crescer, exposição da marca, e até os ativos intangíveis conseguem ser expostos a esse mercado. E essa análise de indicadores de performance, né? Bom, existe um provérbio muito famoso que diz o seguinte: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é isso? Então, isso é fato real no mundo dos negócios, né? Serve para as empresas também. Eu tenho que saber onde eu quero chegar, senão qualquer caminho eu vou poder tomar, né? Então, a ideia é mais ou menos entender aí, e por isso que eu faço análise de indicadores, não é isso? Seguindo aqui um pouquinho, né? E recursos, né? Que recurso que eu tenho? Eu tenho que ter capital investido aí, não é isso? Basicamente, realmente recurso financeiro, não só o financeiro, como também
a parte tecnológica, a parte de conhecimento. Eu até separo ali, né, no meu quadro ali, vamos assim dizer, dentro desses recursos, né, o quadro funcional eficiente, a estrutura de capital adequada, porque dinheiro custa, não é isso? Os ativos sempre atualizados, né? O assets, não é isso? O capex, vamos colocar assim, e a inovação tecnológica que faz diferença, essa inovação. E, finalmente, né, essa transparência que eu tanto comentei a vocês, né? O que é essa gestão transparente e prestação de contas, não é isso? Base em bons princípios de governança e de compliance. Né? Depois eu listo no cantinho também ali, para que essas informações sejam confiáveis, né? Informação divulgada, auditoria independente, não é isso? Uma governança com visão de mercado, e olha ali, gente, né? Plano sucessório. Então aí, estamos trazendo de volta esses elementos aí. Muito bem. Aqui eu trouxe mais uma frase bacana, de um dos gurus aí, da gestão moderna dos negócios, né? Que é o Peter Drucker. Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com um futuro de decisões presentes. Essa frase é impactante, hein, gente? Vamos ver de volta? Olha que bacana. Quando eu falo em planejamento de longo prazo, o que você pensa, né? Nossa, eu vou fazer um business plan, eu vou fazer um planejamento estratégico, não é isso? Muito bem, né? Eu diria o seguinte, essa frase dele diz tudo. Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas sim com o futuro das decisões que eu tomo hoje, não é isso? Muito que bem. Seguindo aqui, nós vamos então ver um pouquinho aqui desse planejamento estratégico, então, já que tocamos no assunto, né? Não é isso? O que é esse planejamento estratégico? Ele é uma ferramenta que possibilita você desenhar o futuro por meio de uma formatação estratégica da empresa, né? Desse médio e longo prazo. Mas o objetivo principal é o quê? Eu tenho que entender em que ambiente de negócios eu estou situado. Só assim eu posso planejar um futuro, não é isso? E uma das ferramentas mais conhecidas do planejamento estratégico é a famosa análise SWOT, também tudo em inglês, né? Mas basicamente é a visão, né, dos recursos que eu tenho, do mercado, né, e os pontos fracos e fortes, vamos assim dizer, que eu vou usar aqui. Não é isso? Vamos lá um pouquinho. Aqui, o que é esse plano estratégico, essa ferramenta, né? Que eu procuro, vamos assim dizer, com ela, chegar a esse futuro e me integrar nesse ambiente de negócios aí, né? E a análise SWOT, essa ferramenta que eu comentei com vocês aqui, não é isso? Então, vamos seguindo aqui. Aqui vamos seguindo um pouquinho, então vamos lá, né? Aqui eu trouxe um pouquinho aí o exemplo da análise SWOT, aonde eu posso trabalhar com as forças, fraquezas, né? As oportunidades e as ameaças que eu tenho, né? Aqui eu trouxe até exemplos aqui, né? O que seria uma força, por exemplo, de exemplo numa análise SWOT, não é isso? Força, entrega no mesmo dia para pedidos realizados, vamos assim dizer, de forma aí que não seja tão escalonada, né? Eu posso ter produtos de alta qualidade, uma força. Ah, bacana. Não, uma fraqueza que eu poderia ter, né? Um baixo ticket médio, por exemplo, não é isso? Ou ainda não consigo ter uma referência no meu produto, pode ser uma fraqueza. E quais são essas oportunidades que esse mercado pode me oferecer? Ok, eu tenho uma região norte, uma região sul, não interessa onde, ainda está pouco explorada pelo concorrente. Olha, é uma oportunidade, não é isso? Eu tenho um aumento de demanda, né, no mercado, uma bela oportunidade, mas, consequentemente, toda oportunidade pode trazer uma ameaça, vamos assim dizer, né? Então, eu posso ter também concorrentes novos entrando nesse mercado, se tem uma ameaça, né? E eu posso ter, inclusive, o risco desse produto meu acabe ficando saturado no mercado. Muito que bem. Vamos lá as ferramentas um pouco, né? Quais são as ferramentas que eu tenho disponível para avaliar essa gestão? Então, aqui, são os KPIs chamados, né? O que são KPIs tudo em inglês, né? Key Performance Indicator, né? Ou seja, né, indicadores chaves de desempenho, né? São esses KPIs. E eles compreendem o que? Essa métrica que são usadas nas organizações, né? São essas ferramentas que nos ajudam no dia a dia a medir esse sucesso das organizações, tá? Eu vou trazer alguns exemplozinhos para vocês aqui. Insisto, não estou esgotando, né? A maioria tudo em inglês também, claro, né? O famoso Balance Scorecard, né? E o que esse Balance Scorecard nos propicia, né? Ele propicia você analisar a empresa mais departamentalizada, não é isso? Ou as famosas unidades de negócios. Isso é muito importante e muito utilizado. Por quê? Muitas vezes você vai analisar um produto e você vai entender que talvez, nossa, estou tendo prejuízo desse produto, ou essa linha minha não é tão atrativa.
Mas quando você consegue segregar bem isso, você acaba vendo que talvez não seja só o problema desta linha de produto. Você tem mais alguns departamentos interferindo numa margem negativa, por exemplo. Aí o EVA, né? O Economic Value Added, ou valor econômico adicionado. Isso aqui é uma metodologia que consegue permitir com que a gente meça a geração de riqueza do acionista, não é isso? Uma análise de investimento versus o retorno que as cotas ou as ações estão trazendo para esse acionista. O VBM, né, que é um gerenciamento baseado em valor, é esse medidor aí que orienta o processo da tomada de decisão com base no quê? Nessa criação de valor quando é estratificado isso, né? O EBITDA, acho que já é um indicador extremamente enraizado na contabilidade hoje, né? Quase que eu dispenso explicação, mas enfim, né? Mais uma sigla em inglês, que significa aí a geração de caixa operacional, não é isso? O ROI, esse também nós conhecemos bastante no mundo da contabilidade, que é o retorno do investimento, não é isso? E mais alguns aqui para vocês também, olha que bacana, quanta coisa a nossa contabilidade nos traz, né, gente? Isso é muito gostoso falar, né? O nosso dia a dia. Grau de alavancagem operacional e financeira, lucratividade, rentabilidade, índice de liquidez, market share e etc. Não é isso? Ok. Então, terminando um pouquinho da discorrer desses KPIs, que são importantíssimos para a gestão do dia a dia das organizações, e essa responsabilidade socioambiental. O que ela vem de interferir nas organizações? Como é que ela interage no mundo dos negócios hoje, né? Ó, já trouxe de cara para vocês aqui as famosas 17 ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável editadas pela ONU, não é isso? Então tá aqui, ó. Já vou passar aqui num cantinho e explicar um pouquinho delas, né? Mas essa responsabilidade é socioambiental, ele é um conceito de gestão hoje integrado com gestão, né? Que estabelece compromisso dessa gestão com o quê, né? Com as questões socioambientais decorrente do quê? Decorrente de fabricação ou até da comercialização de seus produtos ou da prestação de serviços desses produtos, né, para a sociedade e o meio ambiente, né? Na lógica, né, a ideia é buscar o quê? Uma redução ou uma prevenção de riscos e danos que não venham a reduzir lucros através, vamos assim dizer, do ESG, né? Que é essa parte econômica, ambiental e social na gestão das organizações, tá? Diria assim, hoje em dia o mercado já não consegue mais ver com bons olhos um produto em que o seu custo-benefício não se justifique, né? A lógica é essa no mundo dos negócios, tá? Então tem que preservar bastante coisa. Eu trago esse pacto aqui da ONU também, né? E o que é essa famosa ESG? ESG, ou ESG, né? Que é, vamos assim dizer, a parte do meio ambiente, social e governamental, ou Environment, Social and Governance, que vem ali, né? Ambiental, social e governança, em português, é um conceito que avalia a sustentabilidade de uma organização, né? E diria mais, tem tudo a ver com a nossa contabilidade. Para quem, vamos assim dizer, ainda não está muito familiarizado, até porque talvez trabalhe em empresas com porte médio ou pequeno, e trabalham com o mínimo do IFRS, às vezes, claro, né? Eu diria a vocês que nós já temos duas normativas contábeis, que são internacionais, do IFRS, que já estão adotadas no Brasil, que são as IFRS S1 e S2. São normas de contabilidade voltadas a essa parte do ambiente, né, ambiental social, tá? Então tá aqui, ó. O que é o IFRS S1? Requer a divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. E o S2 especifica requisitos para divulgação de informações sobre os riscos e as oportunidades climáticas. Então, eu vejo, inclusive, que a contabilidade está integrada, mas totalmente integrada por normas agora, aí, vamos assim dizer, né? Dessas regras sociais e ambientais. Isso aqui não é novidade, para nós é, porque adotamos agora, e vai ser adotada oficialmente a partir de 26, para tamanhos e portes de organizações X, né? Isso vai vir mais explicações para o futuro aí. Mas eu diria assim, já as empresas da Bolsa de Valores, há um bom tempo já, que usam o IRI, né? Que é um conceito diferente, vamos assim dizer, de publicação de informações socioambientais, né? Que o mundo inteiro já adota, né? Que é o GRI, né? É um sistema chamado GRI que praticamente tem uma similaridade muito grande com esses dois IFRS nossos aqui, tá? O que eu quero dizer com isso é que a Bolsa de Valores já adota isso em empresas listadas.
E o ativo intangível tão importante também, que eu expliquei a vocês que tem a ver no dia a dia, né? Hoje em dia, isso aqui esse título ativo intangível, daria para tratar só ele, né? Vamos assim dizer, tá? Daria para nós tocarmos aí um tópico específico. Mas, vou trazer só um resuminho aqui, né? O que é um ativo intangível? É da marca, né? Muitos outros ativos são considerados hoje por se agregar valor nas organizações, né? Estrutura, bem competitiva, pesquisa, inovação, tecnologia, essa responsabilidade social, investimento em treinamento e etc. Tudo isso faz parte do intangível também, né? Até está ali um pouquinho, estou trazendo aqui um gráficozinho no canto, né? Uma alusão aí para vocês verem como se envolve goodwill, a marca, o ESG, né? Etc. Patentes, tecnologia, conhecimento e assim vai. Aí um pouquinho do intangível, né? Se diferencia por não ter existência física, não é isso? E tem essa, vamos assim dizer, essa parte que a gente não consegue medir diretamente, né? Mas ele aparece, inclusive, em valuation, diria a vocês, que o intangível, a gente consegue mensurar esse goodwill através de análise da qualidade que as organizações têm, tá? E até, inclusive, que eu cito no final, né? Que ganha muita força, o intangível aí, a partir das ondas de fusões e aquisições da Europa e dos Estados Unidos, e o mesmo aconteceu no Brasil nos últimos anos também, tá? Muito bem. Finalizando aqui, né? E essas regras de compliance? Pessoal, eu trouxe um pouquinho aqui, rapidamente aqui, alguns riscos globais, né? Para vocês verem aqui. Tem pesquisa disso, tá? Eu vou trazer aqui para vocês alguns riscos aí que a globalização trouxe para nós, tá? Basicamente, aqui, segundo pesquisas, os maiores riscos das organizações podemos resumir mais ou menos em 10 riscos, né? Condições econômicas, mercado nacional e internacional, mudanças de regulamentação, parte cibernética, novas tecnologias, segurança de informação, essa capacidade de poder atrair talentos, estamos numa volatilidade financeira, gestão de riscos, resistência a modelos e manter essa fidelidade dos clientes, né? Mas basicamente eu separo aqui em 4 para vocês, que tem a ver hoje com a nossa contabilidade, né? E com o compliance diretamente, tá? Que é mudança de regulamentação, ameaças cibernéticas, segurança da informação e cultura de gestão de riscos. Isso aqui sim está muito mais palpável para nós do mundo da contabilidade, né? Então vejam que interessante, de 10 riscos globais, 4 tem a ver com o mundo das finanças direto conosco, tá? E essas regras de compliance vem do termo em inglês, né? Significa agir ou estar de acordo com regras, não é isso? E sempre dizemos que se a empresa está em compliance, ela está seguindo regras de conformidade de acordo com legislação interna e externa, né? O benefício do compliance são muitos, né? Que eu colocaria para vocês aqui, né? Redução de riscos, melhora a reputação das organizações, aprimora uma cultura ética, né? Promove a eficiência operacional e melhora aspectos de governança corporativa. Esse material vai ficar disponível, né? Quem não está conseguindo acompanhar, às vezes, fique tranquilo se nós vamos deixar esse material aqui. Aqui eu trouxe um pouquinho, né? Da redução de riscos, né? Que, de certa forma, é claro que mitiga, vamos assim dizer, multas, processos judiciais e protege ativos das organizações, não é isso? E, claro que, consequentemente, melhorando a reputação. E promove essa cultura ética que nós tanto buscamos. A reputação da empresa fortalece a confiança com o fornecedor, né, com o mercado. Essa cultura ética acaba consolidando de vez, né, os valores das organizações e desenvolvendo essa cultura de visão, né, mais de longo prazo, não é isso? E essa ética na criação de valor, trouxe uma frase rápida do Cortella aqui, né? Nem tudo que eu posso, devo, nem tudo que eu quero, posso, perdão, né? Nem tudo que eu posso, eu devo, e nem tudo que eu devo, eu quero. São reflexões que nós temos que ter no mundo dos negócios para entender que essa criação de valor passa por princípios éticos dentro das organizações aí, né? Baseado em respeito e integridade, não é isso? E esses princípios favorecem aí maior produtividade, né? Entre colaboradores, engajamento e etc. Essa ética empresarial, diria a vocês, é um conjunto de valores, né? Que orientam as decisões das organizações, contribuindo aí para esse fortalecimento aí dos interesses dos stakeholders, né, dentro das organizações. Os ganhos são muitos, né, na ética aqui, já estamos lá, melhora o clima, a reputação, a relação com clientes, o acesso ao capital e também essa atratividade aí para reter talentos aí, né, e atrair novos talentos aí.
Essas regras de compliance aí, na conduta ética aí, elas promovem essa cultura que eu falei a vocês aí, mais responsável, e o compliance garante a adesão a essas leis, né, vamos assim dizer, políticas internas e externas das organizações, não é isso? A ética vai um pouquinho além, né? O seu conceito está fundamentado em valores morais e comportamentos alinhados à integridade em todas as atividades empresariais. Pessoal, para finalizar, eu só queria trazer a vocês algumas coisas interessantes aqui, né? De algumas características de empresas familiares aí, tá? Uma frase também do Peter Drucker: para ter um negócio de sucesso, alguém um dia teve que tomar uma atitude de coragem, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui agora algumas características básicas, né? De empresas familiares que conseguiram ser centenárias, tá? Isso também é fonte de pesquisa. Na prática, eu diria a vocês aí, tá? Passamos por crises, uma série de fatores aí, pegando o Brasil também, né? Vamos assim dizer, ao longo dos anos aí, e poucas empresas conseguiram se perpetuar. Para vocês terem uma ideia aí, ao longo dos tempos aí, né? Empresas que têm mais de 100 anos, basicamente aí, não atingem 0,1% das empresas que são criadas, mantidas e depois são fechadas, tá? Porque tem uma série de desafios a serem seguidos, de acordo com todos os princípios que discutimos aqui com vocês, tá? E eu diria assim, qual que é o segredo dessas empresas centenárias aí, tá? Tem fonte de estudo, são um monte aqui, gente. Mas eu diria assim, o básico: gestão eficiente aliado à sucessão empresarial muito bem feita. Então, o sucesso de empresas centenárias são, eu diria assim, resumindo em duas coisas aí para vocês: gestão eficiente, né? E essa capacidade de você manter a sucessão. Ok. E aqui eu trago umas listas aqui, ó, das empresas mais antigas do Brasil. Casa da Moeda, Banco do Brasil, a Mackenzie também tem mais de 100 anos, a Casa da Moeda tem 300 anos, o Banco do Brasil mais de 200, a Mackenzie mais de 155 anos, o Estado de São Paulo, né, mais de 150, a Hering tem 140, a Karsten 140, a nossa empresa paranaense aqui, o Guscini, tem mais de 120 anos, e outras empresas com mais de 100 anos, e tem alguns estudos também, né, Drogaria Pacheco, Bayer e etc. Algumas marcas aqui que eu trouxe para registrar essas empresas centenárias, né? E vou trazer mais algumas características aqui, né? Só para finalizar aqui, né? Uma curiosidade: qual é a empresa mais antiga do mundo? Pasmem, gente, pasmem vocês, nós temos empresas aí no mundo com mais de 1.500 anos, tá? Eu tenho uma empresa aqui no Japão, que é essa empresa fundada no ano 578, portanto, consequentemente, tem mais de 1.400 anos, né? Que é especializada em templo, existe até hoje. E no Japão também temos o hotel mais antigo do mundo, com mais de 1.300 anos, né? E no Brasil, por curiosidade, a marca mais antiga é a Cachaça Ipioca, né? Com 180 anos. Hoje não é mais brasileira, ela foi comprada pelo grupo da Johnnie Walker, né? Então está aqui também algumas marcas, né? E para encerrar, eu vou deixar para nossa mediadora encerrar e fazer suas considerações, né? Eu queria só deixar uma frase para vocês aqui, tá? A criação de valor nas empresas envolve muitos aspectos subjetivos, né? E os valores são princípios que acabam sendo percebidos e precificados pelo mercado. Na dúvida, haja sempre com ética no mundo dos negócios, que você nunca vai errar. Minha cara professora, a palavra é sua. Perfeito, presidente Everson. Nossa, a sua contribuição, tenho certeza que ela vai ecoar muito além deste encontro, né? Foram, assim, inspirando ações, resultados para todas as organizações, principalmente para nós, contadores, né? O que vamos colocar em nossos clientes, como podemos ajudar nossos clientes. Muito obrigada por dividir conosco sua expertise, né, com tanta didática, porque esse é um assunto tão longo, com tantos detalhes, e você conseguiu trazer, né, os detalhes ali perfeitos. Eu só gostaria de complementar, né, assim, até auxiliar. Muitas vezes a gente fala em compliance, e eu já vi empresas implantando compliance, e isso não dando certo. Quando a gente vai rever o porquê que não deu certo, faltou a base da organização dos processos. Os processos
básicos, assim, processos de compra, processos de faturamento, processos de contratação, os processos básicos falta, e daí o compliance não dá certo. Então, você muito bem colocou ali os KPIs, muito importante na hora de montar o compliance, e eu trago mais uma complementação ainda, os OKRs, porque quando a gente tem esses OKRs bem definidos, os KPIs, eles vão ser mais detalhados ainda, e aí o compliance vai dar certo. E lembrando, né, atrás de um CNPJ tem um CPF. Então, quando um vai assumir a empresa do pai, do avô, se não tiver os processos definidos, o compliance bem alinhado, a empresa não vai para frente, né? Então, nossa, muito, muito obrigada, presidente, né, pelas suas colocações, e realmente, pessoal, usem esse material, porque é muito importante para nós, contadores, colocarmos em prática isso para os nossos clientes, e isso vai trazer um valor na nossa prestação de serviço, né, presidente? Rosângela, bacana, você falou tudo, e realmente é um fator principal, acho que é uma das mensagens que eu quis trazer aqui, né? As empresas não vivem só de processos, vivem de pessoas, né? E você viu a importância que eu dei para a sucessão, não só familiar. Eu puxei, mas as pessoas não se conscientizam, né, professora Rosângela, da necessidade de você ter que criar esse fator, esse ambiente, esse processo que você colocou aqui, ele tem que ser monitorado, gerido por pessoas, né? Então você não vai atingir, vamos assim dizer, essa excelência se você não tomar esse cuidado de fazer com que as empresas tenham o seu papel também nessa criação de valor, né? Através do quê? Através dos líderes, através de uma sucessão, de uma transição, da criação dessa estrutura organizacional, não é isso? Perfeito. Muitos filhos vão assumir e eles não sabem como que acontece dentro da empresa, por quê? Porque não tem os processos bem definidos, né? Então, aí eles vão tentar colocar processos que eles acham que vai dar certo, daí bate com a cultura. Então, aí, realmente, o compliance, os OKRs, os KPIs, é muito, muito importante. Então, esse assunto, eu acho que ele traz um resumo do que é uma empresa bem-sucedida, muito bem colocado, né, pelo senhor. Mas, presidente, né, mais uma vez agradeço assim, esse enriquecimento, né, aí desse material, mas o senhor fique à vontade agora para fazer as suas considerações finais. Ok, bacana, obrigado, Rosângela. Então vejam aí, acho que a mensagem que eu diria é o seguinte, nós estamos tratando com o mundo da contabilidade também, né, e a classe contábil como um todo, eu diria que como presidente do Conselho Regional também aqui agora, a ideia de trazer esse tema foi conscientizar o seguinte, nós temos uma missão muito maior, que é conseguir auxiliar nossos clientes, o mundo empresarial, e o contador é o principal alicerce, não tenho dúvida, do empreendedor. O empreendedor de sucesso tem um contador de sucesso junto com ele, um contador ou uma contadora de sucesso. Então eu diria aí, que a classe contábil faça com que esse mundo empresarial enxergue a necessidade de perpetuar essas organizações aí, criando essas regras, nem que sejam as mínimas, eu coloquei aqui, talvez, se aplique para empresas de porte médio, grande, etc., mas tem muitas situações aqui que eu diria que podemos implementar um padrão mínimo de compliance, mas o principal, o compliance, Rosângela e todo mundo que está nos assistindo aqui, ele pode ser mínimo. Sim. A prática da ética, essa não pode ser mínima, e é essa que faz a diferença. E podem ter certeza, empresas éticas vão se perpetuar no mundo dos negócios. Essa é a mensagem que eu dou. Perfeito, nosso presidente. Muito obrigada mesmo, né? E agradeço, né, ali a participação de todos e aproveitamos para lembrar que na próxima quarta-feira a Escola Técnica do CRC apresentará o tema Valuation, os principais métodos e sua aplicação, com o palestrante Laudelino Jochen. As inscrições são gratuitas. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho. Você sabia que pode transformar parte do seu imposto de renda em um gesto de cidadania e solidariedade e transformação social? Durante o período de entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física, contribuintes que optam pelo modelo completo da declaração têm uma oportunidade única, destinar até 6% do imposto devido a projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. E tudo isso sem custo adicional. Funciona assim. Ao preencher sua declaração, o próprio programa da Receita Federal
calcula o valor que pode ser destinado. Com apenas alguns cliques, você escolhe o fundo municipal, estadual, nacional e emite um DARF, uma guia, com o valor correspondente. Você precisa pagar esse DARF até o fim do prazo de entrega da declaração, mas este valor será abatido do seu imposto a pagar. Ou ainda, se você tem direito à restituição, será acrescentado ao valor a receber e corrigido. É simples, é seguro, é transparente. Mais do que isso, é um ato de compromisso com o futuro da nossa sociedade. Esses recursos vão diretamente para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, FIA, e para os fundos dos direitos da pessoa idosa, que financiam projetos, todos sérios e fiscalizados, voltados à educação, saúde, proteção social, acolhimento e inclusão. Infelizmente, menos de 4% dos brasileiros que podem destinar fazem esse gesto. Isso significa que milhões de reais que poderiam ser aplicados em sua própria cidade acabam indo direto para os cofres da União. Você pode mudar essa realidade. Converse com o seu contador, informe-se e, ao fazer sua declaração, não deixe essa escolha passar em branco. Parte do seu imposto pode ser um instrumento de mudança e você não vai gastar nenhum centavo a mais por isso. Faça a sua parte, transforme o seu imposto em solidariedade. Destine, declare, participe. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.